Amém, irmãos. Senhor Jesus, pedimos a Tua graça e Tua misericórdia nesta manhã. Esteja sobre nós, Senhor, nos orientando, nos iluminando, nos suprindo com a Tua rica palavra, Senhor. Seja essa uma oportunidade para que a Tua igreja possa crescer, Senhor. Abençoa-nos em Cristo Jesus. Amém. Ok, irmãos. Nós, continuando ainda nosso estudo dos evangelhos, o Senhor tem sido gracioso para conosco, né? Cada mensagem o Senhor tem desvendado um pouco mais do seu coração. E isso é muito bom, porque isso mostra que a palavra de Deus ela é infinita. E ela sempre será suprimento para nós. Nós estamos no nosso caminhar pelos evangelhos, nós estamos estudando de maneira um pouco mais aprofundada as parábolas de Jesus, né? Em Mateus 13. Já vimos algumas, já vimos do semeador, que ela é autoexplicativa, vimos a do joio, que também é autoexplicativa, vimos depois a do grão de mostarda e a do fermento, que elas não são autoexplicativas, então as interpretações dependem de como nós avaliamos, estudamos essas interpretações, e vimos que nós podemos vê-las de maneira positiva, como no caso daquelas parábolas, o crescimento do reino, né? Também no aspecto negativo, como às vezes acontece um crescimento exagerado, né, do reino, com outras coisas que são colocadas dentro do reino. Mas, de qualquer maneira, sendo positivas ou sendo negativas, nas duas interpretações a gente consegue extrair lições. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração está voltado a compreender a vontade de Deus e não debater os detalhes e defender posições, mas sim buscar diante do Senhor o sentimento que o Senhor nos dá a respeito das coisas relacionadas ao reino. Então ainda falta, irmãos, a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede, mas nós não vamos falar delas hoje, tá? Elas vão ficar para frente. Hoje nós vamos dar uma voltinha um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no contexto aqui, dar uma olhada panorâmica nos acontecimentos, né? Para a gente entender o que é que o Senhor quis dizer com essas parábolas, o que é que o Senhor quis mostrar efetivamente, porque às vezes a gente pega a parábola, a gente se aprofunda na parábola e tenta entender o simbolismo contido naquela parábola e os ensinamentos contidos na parábola. É muito bom, nós estamos fazendo isso é devido. Mas a gente também precisa voltar um pouquinho e entender o contexto, né? Em que situação que o Senhor proferiu essas parábolas, por exemplo, né? E o que estava acontecendo naquele momento quando o Senhor proferiu? Porque pescar a parábola, ela fica fora do contexto. Apesar de que ela contém verdades, e a gente extrai verdades, mas entender o contexto nos ajuda a entender mais profundamente o significado dessas parábolas, tá? Então, se nós estamos falando que as parábolas que Jesus falou, que em Mateus são 7, estão em Mateus 13. Mas se nós voltarmos uma página para trás, Mateus 12, nós vamos ver o contexto. Tudo começa, irmãos, em Mateus 12. Uma bela manhã de sábado, quando o Senhor está passeando por um campo de trigo. Foi aí que tudo começou. Esse é o contexto das mensagens, as parábolas. Então o Senhor estava num sábado, ele num singelo passeio lá pelo campo com seus discípulos, que ele começa a pegar os trigos e ele começa a comer, e aí os fariseus começam a implicar, porque eles estavam colhendo o trigo no sábado e não podia trabalhar no sábado. Aí você vai andando para frente, você vê que daí o Senhor encontra uma pessoa com a mão ressequida, estava defeituosa, estava seca, estava paralisada. O Senhor vai e cura essa pessoa.
o que acontece? Os fariseus vêm e implicam com o Senhor porque ele está curando num sábado. Os fariseus tinham base para fazer isso. Porque no sábado realmente não podiam fazer coisas. Porque no Velho Testamento, o Senhor já tinha falado para separar o sábado. Mas o Senhor está querendo mostrar algo mais profundo do que simplesmente o cumprimento da regra. Mas o que está por trás da regra. Então, desde desses episódios, nós já estamos vendo o Senhor tentando mostrar o que está por trás de todas as coisas que o Senhor tem feito, né? E ele continua aí andando, e aí trouxeram para ele um endemoniado, cego e mudo, e o Senhor vai e o liberta. E os fariseus novamente acusam o Senhor, dizendo que ele estava fazendo aquilo em nome de Belzebu, maioral dos demônios. E aí é um embate bastante sério, porque neste momento o Senhor ele é muito duro com os fariseus, e ele faz aquela declaração a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, de não poder ser perdoado, porque é a negação, é a rejeição absoluta do Espírito. Porque se Jesus fazia aquilo pelo Espírito de Deus, e quem rejeita o Espírito de Deus não tem salvação, porque ele rejeitou a salvação. Então é uma coisa bastante fácil de a gente entender. Aceitou o Espírito, aceitou as coisas de Deus, você aceita, você recebe o que Deus está te dando, que é a vida eterna. Aquelas pessoas rejeitaram. Então essa blasfêmia contra o Espírito, nós vimos que ela foi censurada porque eles diziam que Jesus fazia aquilo pelo Espírito de Belzebu. Mas ele fazia pelo Espírito de Deus. Então essa rejeição, ela foi bastante criticada pelo Senhor, né? E aí os fariseus na sequência pedem um sinal. O Senhor fala, não tem sinal. Irmão, entende, tudo está acontecendo isso no sábado. O Senhor pede, os fariseus, então pede, me dá um sinal. Eu falei assim, eu não vou te dar sinal nenhum. Você já tem o sinal de Jonas. Vocês que são tão apegados à palavra, está falando para os fariseus, lembra da história de Jonas? Que ele ficou no ventre do peixe por 3 noites? Esse é o sinal. Dessa maneira o Senhor estava anunciando a sua morte e a sua ressurreição. Então esse era o sinal que eles teriam. Não teriam outro sinal. O verdadeiro sinal é a ressurreição do Senhor. Então eles não precisavam, não haveria qualquer outro sinal que pudesse convertê-los. Mas aqueles que viram a ressurreição e creram na ressurreição do Senhor, eles então receberam a salvação. E para culminar ainda nisso tudo, irmãos, a gente viu que no finalzinho desse capítulo 12, até a família de Jesus não cria, achavam que ele estava delirando, que ele estava louco, e a família saiu para prendê-lo. E aí nós vemos em Marcos 3, fala isso bem claramente, eles saíram para prender o Senhor. Quando você vê o registro aqui no versículo 12, você vê só a família de Jesus chegando e batendo a porta, falou, teus parentes estão aí fora. Mas se você ler Marcos, você vai entender que essas familiares estavam indo lá para prender o Senhor, para tirar ele de cena, porque eles achavam que Jesus estava fora de si. Então, a incredulidade das pessoas chegadas ao Senhor, a incredulidade dos fariseus, da religião, né, que eles seguiam de maneira absoluta, sem entender o porquê das coisas. Então, é neste momento, irmãos, né, nesse momento é que o Senhor ele sai de cena. Aí nós vemos o capítulo 13, versículo 1, diz, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Então nós continuamos ainda nesse sábado. E aí ele vai à beira-mar. E aí, nesse momento, você vê que o Senhor muda de ambiente. Ele estava andando, curando, enfrentando os fariseus, enfrentando a família, quer dizer, ele estava enfrentando a religião, que estava acima daquilo que o Senhor estava querendo mostrar, que é a vida por trás disso, que há um reino por trás disso, que há uma razão por trás de todas as coisas que o Senhor fazia e pregava.
e da incredulidade dessas pessoas, inclusive dos seus familiares. Então o Senhor, ele sai deste ambiente e ele vai à beira-mar. Né? É o que descreve aqui o versículo 1, capítulo 13. Nós entendemos, irmãos, pelos estudos que nós já fizemos, que o mar ele tem uma representação clara para nós. O mar representa o mundo. Já vimos isso em Apocalipse, já vimos isso em vários estudos. Ele representa o mar. Então o Senhor estava à beira-mar e o Senhor ele entra num barco. Então nós já fizemos estudos a esse respeito, mostrando que o barco no mar representa a igreja. Porque está no mar, mas o mar não está dentro do barco. Então nós estamos vivendo num ambiente pecaminoso, nós estamos vivendo num ambiente, num reino das trevas, estamos navegando por mares agitados, né? Tanto é aquela passagem do barquinho com os discípulos, o mar agitado, todo morrendo de medo, o Senhor vem caminhando pelas águas, né? Então essa figura, irmãos, do barquinho, ele é muito clara para nós. A Arca de Noé, né, que salvou aquelas pessoas. Então, quando você vê essa figura do barquinho, a gente rapidamente remete a essa questão do ambiente onde nós estamos seguros com o Senhor. Então, ela descreve o ambiente da igreja, ou mais genericamente, é o ambiente da esfera do reino, onde Cristo está, o mundo não pode estar. Tá? Então, eu acho que essa figura é mais forte ainda do que simplesmente falar igreja, porque muitas vezes o mundo entrou na igreja. Em muitas situações a gente consegue concordar que o mundo já misturou junto com a igreja. Mas onde Cristo está efetivamente, não pode haver um mundo. Não é possível haver um mundo. Então, quando nós convidamos Jesus, né, ou da nossa parte nós convidamos o Senhor, mas quando nós estamos na presença do Senhor, ou quando nós vamos até a presença do Senhor e o Senhor nos aceita lá pela fé, então nós estamos num ambiente guardado e protegido. Tá? Então essa figura do barquinho, eu acho ela muito rica, né? Porque ela nos ajuda a entender a eficácia do reino na nossa vida. Irmãos, quando nós estamos com o Senhor, o mundo não entra, ok? Então, seguindo, o Senhor estava nesse barquinho, né? O barquinho estava lá, mas o mar não estava dentro. Também tipifica a questão da santificação, né? Da separação desse ambiente. E aí, a partir deste barco, o Senhor começou a proclamar as verdades do reino. Então, o Senhor já passou por tudo aquilo que nós já descrevemos anteriormente, né, dos fariseus, o conflito, a briga, a descrença, e agora o Senhor está à beira-mar dentro de um barquinho e começa a falar. Né? E aqui o Senhor fala ao povo, o povo todo na beira do mar, ouvindo essas palavras do Senhor. Se a gente olhar em Marcos, capítulo 4, 33, o que nós vemos aqui? Com muitas parábolas semelhantes lhe expunham a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então aqui a gente vê uma coisa interessante, né? Dizendo que o Senhor falou muitas vezes para eles, muitas parábolas, mas o Senhor falava em parábolas. Sem parábolas, ele não falava para esse povo. Então era alguma coisa que tinha um simbolismo, mas nem todos podiam compreender. Depois nós vamos entender por quê. Mas o ponto aqui é que tudo o Senhor explicava aos seus discípulos. Então, novamente, nós vemos, irmãos, que na proximidade, né, o povo era aquele que estava à beira-mar. O Senhor estava falando para pessoas que estavam fora do barquinho. Mas quando o Senhor se voltava para aqueles que estavam, vou pôr aqui entre aspas, nos barquinhos junto com ele, quer dizer, na intimidade do Senhor, o Senhor
não deixava nada em oculto. O Senhor falava todas as coisas, tudo explicava em particular para os seus discípulos. Então isso nos encoraja, irmãos, não é? A não sermos um ouvinte distante das palavras do Senhor. Isso é importante que o Senhor fale, é importante que a gente pregue, é importante que a gente fale do Evangelho, sim, para todo mundo. Mas nós não sabemos aonde que essa palavra vai cair e qual será a aceitação dessa palavra, não é verdade? Nós vimos que realmente a aceitação depende da condição do coração de cada um. Mas a palavra o Senhor falou para todos, sem exceção. Sem exceção. Então o lançar da palavra, né, ela precisa ser sem restrição. Porque nós não sabemos aonde que vai cair essa palavra. Mas no que diz respeito a nós, que já temos um coração que foi amolecido pelo Senhor, nós temos o privilégio de nós nos achegarmos ao Senhor e falar: Senhor, explica para mim. Eu não entendi. Cada situação na nossa vida, irmãos, pode ser explicada diante do Senhor. Nós não devemos ficar na generalidade ou só no ouvir distante. Falar: eu ouvi uma mensagem, alguém falou alguma coisa. Mas é olhar aos olhos do Senhor. Falar: Senhor, o que isso significa? Nós não temos a capacidade, irmãos, de compreender todas as coisas. Então o Senhor vai revelando aquilo que nós podemos compreender. Ele propriamente fala, o Senhor usa essa expressão, que o Senhor falava conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então certamente a capacidade dos discípulos de ouvir era maior, diferenciada do que aquelas pessoas à beira do caminho. Os irmãos concordam? Então o Senhor também tem essa liberdade de falar ao nosso coração conforme a nossa capacidade. E conforme nós crescemos na presença do Senhor, maior é a nossa capacidade de compreender. E nós vamos entender isso mais para frente, tá? Então, por que o Senhor falava em parábolas, né? Parece que em Mateus 3, Marcos 3, ele fala assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Foi para lá, o Senhor não quer que eles sejam salvos? É isso que o Senhor está falando? Não é bem isso, tá? Nós vamos entender por que o Senhor fazia isso. Mas antes da gente responder essas perguntas, né, por que o Senhor falava em parábolas, ou por que o Senhor não queria que eles entendessem, né? Vamos abrir um pequeno parêntese aqui, irmãos. Que Marcos 4, 21 e 25 e Lucas 8, 16 e 18 registram a parábola da candeia. Pelo menos na Bíblia está escrito aqui a parábola da candeia. Mateus não registra essa parábola. Pelo menos não como parábola. Então, se nós dermos uma lidinha rápida aqui, em Lucas 8, eu queria que os irmãos abrissem aqui em Lucas 8. Lucas 8, 16. Diz o seguinte: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com o vaso e a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. É interessante, irmãos, que essa passagem não foi registrada em Mateus. Em Marcos ele foi registrado também.
Mas a questão toda aqui, que a gente pode compreender, é que essa passagem, na verdade, não é uma parábola, mas é um complemento da explicação da parábola do semeador. Se vocês olharem tanto em Mateus, tanto em Marcos quanto em Lucas, o que vem antes dessa parábola é a questão da explicação da parábola do semeador. E o ponto importante aqui dessa passagem é: vede como ouvis. Tanto um quanto o outro fala a respeito da luz, que a luz precisa ser colocada no lugar para ser iluminada. Mateus ele faz referência a esse trecho, não aqui, mas lá: vós sois a luz do mundo, que precisa ser colocado no velador para iluminar. Então, o Mateus ele faz referência a essa passagem, mas ele coloca em outro lugar. E também fala: nada está em oculto sem que seja manifestado, nem se faz... porque nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Mostrando também o aspecto negativo, né? O lado positivo é que nós somos luz para iluminar. Mas, por outro lado, nada está oculto que não venha a ser revelado. Por isso, tudo aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós fazemos, tudo virá a ser revelado. Então, aqui está mostrando, irmãos, que nós temos que ser transparentes. Não podemos ocultar nada. Nós sabemos que de Deus nós não ocultamos nada. Das pessoas, sim. Mas de Deus nada nós ocultamos. E a palavra está me dizendo aqui, irmãos, o contexto final é: olha como você ouve as coisas. E aí você voltando para a explicação da parábola do semeador, toda a questão da parábola do semeador está relacionada a como as pessoas ouviam a palavra, não é isso? O que estava na beira do caminho ouve a palavra, vem Satanás e rouba. Aqueles que o solo é cheio de pedra, eles ouvem a palavra, mas não têm raízes. Aquele que está no sufoco do mundo, das coisas, da aflição, das angústias que vêm do nosso dia a dia, sufocam. Então ouvem a palavra e é sufocado pelas coisas, das aflições do dia a dia. Não é isso o contexto da palavra semeador? Tá, mas aquele que é um bom solo é aquele que ouve a palavra. A versão de Lucas é até melhor, diz que ouvindo de bom e reto coração. Então a terra boa, aquela que vai frutificar, é aquela que, quando nós ouvimos a palavra de Deus com bom e reto coração. Por isso, na passagem de Lucas, ele fala a respeito: vede como ouvis. Então, esse contexto, irmãos, mostra que essa parábola, essa passagem, está relacionado a como nós ouvimos a palavra do Senhor. Como que ela chega no nosso coração? A questão está relacionada ao nosso coração. Então nós vamos ver, agora nós podemos entrar na questão do Mateus, voltar para as parábolas, aí nós vamos compreender certinho por que o senhor falava por meio de parábolas e por que ele explicava para os seus discípulos. Quando a gente volta então para Mateus 13, versículos 13 a 15. Esse aqui é um aspecto negativo da explicação do Senhor. Depois nós vamos entrar no positivo, que é o que nos interessa, tá? Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Isso o Senhor dando a explicação, De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido,
e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor quer, certamente, Ele quer levar a salvação para todos. Mas a salvação entra pelo coração. Ele entra por um solo que recebe a palavra. Então, o grande problema nosso, irmãos, está relacionado ao coração. Porque pelo coração se crê para a justiça e se proclama a justiça de Deus, a glória de Deus e a salvação de Deus. Então, não tem como ter um coração endurecido, receber a palavra. Não tem como. Por isso que eles não conseguiam obter a salvação ouvindo as parábolas, sem se aprofundar, sem amolecer o coração. O que nós vemos da situação dos fariseus, nas cenas que antecedem o falar do Senhor, é cenas de coração endurecido. Totalmente endurecido. Eles não queriam ouvir a palavra. Eles queriam pegar o Senhor numa falha. Eles queriam criticar o Senhor. Eles queriam adulterar a palavra até para que o Senhor pudesse ser pego. Então o Senhor está olhando para essa multidão, irmãos. Está olhando para nós e está olhando o quê? O coração de cada um. Onde está nosso coração? Como está esse nosso coração? Ele é uma boa terra que tem ouvido, né? Ouvido com um bom e reto coração. Esse é o caminho, irmãos, né? Então, olhando agora sobre esse aspecto do nosso coração, que ele precisa ser preparado, ele precisa ser mexido. Então essa explicação da parábola do semeador, ela veio exatamente, né? O Senhor trouxe essa revelação para nós, porque ela é a chave para nós entrarmos em todas as outras parábolas. Como está o nosso coração? Ele está à beira do caminho, amassado pelo mundo, ele é raso com as pedras, ele está sufocado com as aflições, ou ele é um coração que foi trabalhado, foi removido, foi afofado, foi tirado as pedras, foi tirado os espinhos, ou os espinhos deixaram de ser sufoco, as pedras deixaram de ser problema. Então, irmãos, as coisas elas precisam acontecer na nossa vida, e nós precisamos ir de encontro a essas coisas. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Senão, nós vamos ficar eternamente sendo pessoas à beira-mar, ouvindo palavras, bonitas palavras, mas que nós não entendemos. Porque o nosso coração, ele não está adequado. Eu quero dizer, irmãos, que é possível nós termos um coração adequado, senão o Senhor não estaria dizendo isso para nós. Então precisamos tratar isso diante do Senhor. Então, aquela palavra não entrava neles, porque o coração estava endurecido. Mas então vamos ver o lado bom da coisa, né? O aspecto positivo, né, do falar do Senhor, que é o versículo 11 e o 16 e 17 de Mateus 13. Ao que respondeu, né, a pergunta do Senhor, por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E no versículo 16 complementa, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então nós estamos tendo um privilégio, irmãos, de hoje o Senhor poder revelar a nós os mistérios do reino dos céus, né? Os patriarcas, os profetas do passado,
eles quiseram saber, ouvir e entender esses mistérios. Mas ele foi revelado a nós, foi revelado por meio de Jesus. Ele se tornou a revelação, né? A vinda de Jesus se tornou a revelação dos mistérios. E aí, a partir daí, foi o início, abriu a página da revelação, e a revelação não parou mais. Ela só tem se mostrado cada vez mais. Então, era algo que estava oculto, ok? Então, irmãos, que privilégio é para nós, porque a nós nos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, o pano de fundo que nós vemos aqui nessas parábolas, né? Quando nós lemos as parábolas, isso é muito claro, né? Aqui compararei o reino. Todas essas parábolas, ou quase todas elas, o Senhor está fazendo uma comparação para que eles possam entender o reino. Mas ainda assim, em forma de parábolas, porque nem todos podiam entender. Mas aqueles que já tinham se achegado ao Senhor, falei, o Senhor pode explicar mais detalhadamente. Então, é maravilhoso, né, irmãos? A gente vê que o pano de fundo, né, o foco das parábolas era o reino, né? Na verdade, o foco de todo o ministério de Jesus sempre foi o reino. A gente pega porções da palavra e a gente extrai lições, né? Por exemplo, mesmo quando a gente fala a respeito do Sermão do Monte, né? Quantos ensinamentos tem ali? Quantas coisas tem ali? A gente consegue extrair ensinamentos, né? Mas o Senhor sempre quer revelar mais do que aquilo que é óbvio, ok? O Senhor Jesus, ele começou o seu ministério pregando o arrepender-se, porque o reino está próximo. Então, no coração de Jesus, o que ele queria transmitir para todas as pessoas que ele poderia alcançar era o reino. Mesmo, irmão, sabendo que nós podemos tirar de todas as lições de Jesus ensinamentos para o nosso dia a dia, que também está contido nas coisas que Jesus fazia, a coisa mais importante que estava por trás disso é que existe um reino. Existe um governo de Deus. Existe um propósito maior. Existe um plano maior na qual nós estamos inseridos. E esse propósito, esse reino, ele tem características que espraia no nosso dia a dia, que reflete no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar a vida, de pensar o mundo, de pensar as pessoas, né? Mas nós precisamos aprofundar a nossa experiência com a realidade do reino de Deus. Ela é mais do que ensinamentos, irmãos. É mais do que exemplos morais. E diz respeito a um profundo desejo de Deus, ao eterno desejo de Deus, que nós precisamos nos aprofundar. Então, o pano de fundo do Novo Testamento é o reino. E se a gente for analisar a fundo, irmãos, o pano de fundo de toda a Bíblia é o reino, né? Em Êxodo, o Senhor já queria um reino de sacerdotes. Por que o Senhor queria reino de sacerdotes? Quando o Senhor criou Adão e Eva, falou para eles terem domínio sobre todas as coisas. O que é ter domínio? É ter governo, é ter um reino, é ter uma administração. Percebe, irmãos? A semente do reino está plantada em Gênesis. Ela aparece de maneira explícita em Apocalipse. O reino do nosso Senhor, ele se torna visível, aparente e enche toda a terra. Então, todo o reino, todo o desejo, o coração de Deus com respeito ao reino está em toda a Bíblia, né? A própria mensagem do Senhor no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, nós sempre falamos que esses 3 capítulos, eles descrevem a constituição do reino, né? A constituição é a parte legal, vamos dizer, a parte
como a Constituição brasileira, né, ela descreve os princípios, né, que governam esta nação. Então, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele realmente mostra os princípios que governam o reino dos céus. Mostra para nós ensinamentos, né? O Senhor falava assim, o que diziam os antigos? Assim, assim, assim. O que eu digo agora? É assim, assim, assim. Ele elevou o padrão, né? Ele elevou o nível para demonstrar que o reino é muito mais do que simplesmente letra preta e papel branco, mas é aquilo que está no nosso coração e que é falado diretamente de Deus para dentro de nós. A Bíblia, ela é o nosso guia, nosso parâmetro, ele é onde nós confirmamos todas as coisas, mas existe a parte interior onde o Senhor nos governa. A palavra, ela confirma, mas quem governa é essa palavra se tornar realidade no nosso interior, por meio do Espírito Santo. Percebe, irmãos? Então, esse governo de Deus sobre a nossa vida é o governo do reino sobre o nosso viver. Então, o capítulo 5, 6 e 7, ele nos mostra esses ensinamentos e diretrizes. Mas, mesmo esses capítulos, se nós formos estudar profundamente, nós ainda não conseguimos tocar totalmente nas revelações. Por quê, irmãos? Porque a revelação do reino, irmãos, ela se faz, eu diria que faz em camadas. Nós precisamos ir nos aprofundando. Não podemos viver na superfície, só naquilo que é raso, né? Os fariseus, eles tinham conhecimento da palavra, mas pensa o quão raso eles eram, porque eles queriam brigar com o Senhor porque o Senhor comeu uma espiga de trigo. Irmãos, não entendeu nada. Não entendeu nada, então estavam muito rasos. Percebe, irmãos? Então nós precisamos ir nos aprofundando. Então nós precisamos olhar, irmãos, em que nível nós estamos da experiência e da imersão do reino. Romanos 11:13, 11:33 fala: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Existe uma profundidade, existe algo mais denso, mais profundo, que para nós ainda não está visível, mas que Deus quer revelar. É desejo de Deus revelar todas as coisas concernentes aos mistérios do reino. 1 Coríntios 2:10 fala de perscrutar as profundezas de Deus. É essa a expressão. É realmente procurar com afinco, com dedicação, vasculhar as profundezas de Deus. Então, há algo em Deus que nós ainda precisamos descobrir. E esse é o desejo de Deus, que nós conheçamos as profundezas de Deus. Apocalipse 20:24 fala o outro lado da coisa, diz que Tiatira conhecia, os de Tiatira, eles conheceram as coisas profundas de Satanás. Satanás também tem coisas profundas. Não queremos nada com isso, só queremos mostrar para vocês, irmãos, que existem camadas. Existem níveis que nós precisamos entender para a gente poder ter um conhecimento, uma experiência mais ampla. E eu gosto muito do versículo de Efésios 3:18, que fala que nós podemos conhecer com todos os santos, todos juntos, compreender a largura, o comprimento e a altura. Tá? Tem mais um aqui, mas comprimento, largura... então, mas nós temos comprimento, a largura e a altura. Essas três medidas são as medidas do nosso mundo físico. É o mundo tridimensional. Tudo tem três medidas. Mas o amor de Deus tem uma quarta dimensão. E qual que é a quarta dimensão? Qual que é a luz? Profundidade. Comprimento, largura, altura nós conhecemos. Mas tem uma quarta dimensão. Profundidade
do amor de Cristo, irmãos. É uma quarta dimensão. Essa nós precisamos entrar. Nós podemos ficar na superfície e conhecer o quadradinho, o cubo, né? Largura, altura e profundidade. Mas nós temos que conhecer a quarta dimensão do Senhor. A que está oculta, profunda, que é o amor de Cristo. Irmãos, não é maravilhoso? O Senhor, Ele quer se revelar a nós. Ele quer mostrar, né? Conhecer o amor de Cristo, né? O Efésios 18 termina dizendo: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, novamente, o Senhor está nos dando essa percepção de que nós precisamos prosseguir, irmãos, no nosso caminho, né? A questão toda é que a gente não consegue exprimir em palavras, de maneira correta, de maneira profunda ou completamente, os mistérios do reino, né? Nós não conseguimos, não tem palavras, tá? O Senhor usava parábolas justamente para tentar mostrar em figuras algumas coisas para a gente entender o funcionamento da coisa. Mas não existe, irmãos. A gente não consegue descrever com palavras totalmente os mistérios do reino. Por isso a Bíblia se refere à revelação e à realidade do reino a mistérios. Por isso a Bíblia fala que é mistério. Porque nós não temos essa compreensão total. Essa palavra mistério no grego é o mysterion. Ele não está relacionado a algo que não se pode entender de jeito nenhum. Mas é algo, ele se refere a algo que está oculto e que precisa ser revelado. Então as coisas de Deus, elas são misteriosas porque elas estão ocultas. E não é porque elas não se podem entender. E nem que o Senhor não nos deixará entender. Mas o Senhor vai dando a cada um, conforme a nossa capacidade, a revelação. Então a revelação é você passar a entender aquilo que você não entendia antes, que são as coisas relacionadas ao próprio Senhor. Então, o mistério é algo que precisa ser conhecido por meio de revelação. E aí, é o próprio Senhor que vem nos revelar. E aí volta de novo, né, irmãos? Que o conhecimento do mistério do reino depende da revelação. E segundo Mateus 13:15, a revelação não acontece em corações endurecidos. Correto isso? O Senhor não tem como revelar. Então, realmente o Senhor queria salvar aqueles judeus, mas a questão estava no coração. Porque depende de cada um de nós, o que nós fazemos com o nosso coração. O que é que nós fazemos? Se nós temos, se essa semente tem caído num solo apropriado, né, um coração apropriado, e nós somos aqueles que têm ouvido a palavra com um bom e reto coração, né? Então, irmãos, a questão toda está relacionada ao nosso coração. Aí nós queremos ouvir. Então a pergunta é que nós temos que responder a de Lucas 8:18. Vede como ouvis. Como nós ouvimos? Nosso coração precisa ser trabalhado, precisa ser preparado para que a gente possa receber as revelações do reino dos céus. Então eu queria ler agora alguns textos, irmãos, a respeito dessas coisas ocultas que o Senhor revelou para nós na palavra. Revelou na palavra, né? Tem muitas coisas que o Senhor vai revelar no nosso espírito. São coisas particulares, peculiares, para o nosso viver, para o nosso dia a dia, que são palavras especiais, exclusivas para você. A gente já comentou algum tempo atrás, que o Senhor tem uma forma de falar, uma pela palavra, que é a palavra escrita, e outra é a forma direta, né? A palavra escrita a gente chama de a palavra logos, e a palavra que o Senhor fala no nosso espírito, que é a palavra rema, que é um falar direto para nós, a instrução que o Senhor nos dá.
E para nós termos essa instrução, nós precisamos estar em comunhão com esse Senhor. Senão, irmãos, nós vamos ficar só na superfície, nas primeiras camadas. E o Senhor quer que a gente aprofunda. Então, Romanos 16, capítulo 16, versículo 25. E 27. Ora, aquele é o finalzinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se manifestou e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, para obediência por fé entre todas as nações. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo que esse mistério, o mistério do reino, ele esteve oculto dos tempos eternos. Na verdade, até para as suas miríades isso estava oculto, né? Satanás não tinha ideia do que o Senhor tinha preparado para nós. Estava oculto dos tempos eternos, e aí ele foi revelado pelas Escrituras. Então aí nas Escrituras começou-se a falar a respeito desse mistério, né? E que agora ele foi manifesto, né? E estava dizendo que agora foi manifesto porque ele estava falando que Jesus veio. Então aquele mistério que estava oculto, ele está agora se manifestando, já uma parte dele já se tornou visível e já se tornou manifesta, revelado pelas escrituras proféticas do Velho Testamento para a nossa obediência. Então aqui nós vemos já um ponto, né? Que essa revelação, ela precisa ter um coração obediente ao Senhor. Um coração que realmente quer ser governado e dirigido por este rei, deste reino, certo? Aí, outro ponto, já vamos para Colossenses. Colossenses versículo, pode ser do 1 ao 3. Aqui nós vemos, irmãos, que o mistério de Deus, então nós estamos falando da revelação dos mistérios. Aqui nós vemos que o mistério de Deus, aquilo que estava oculto nos tempos eternos, que estava sendo revelado pelas palavras profetas, aqui ele vem confirmar, esse mistério é Cristo. Ele era o mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, ao texto: gostaria que, pois que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, talvez aí nós nos incluímos neles, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então nós vemos, irmãos, que o mistério de Deus é Cristo, e nele, em Cristo, os tesouros da sabedoria ainda estão ocultos. Então, o nosso conhecimento de Jesus, ele é infindável. Nós já o conhecemos na salvação, mas a plenitude do conhecimento, graças a Deus, sempre haverá revelações a serem feitas a respeito de Cristo. Então, parte do mistério foi revelado, mas agora nós temos uma forte convicção, né, do entendimento em Cristo. Então nós queremos realmente abraçar essa convicção para que a gente possa conhecer cada vez mais. Efésios 1. Efésios 1. Esse é um texto um pouco mais longo, mas é muito
muito rico, irmãos. Ele vai falar, nós falamos do mistério de Deus, que é Cristo, agora vai falar o mistério da vontade de Deus, o mistério da sua vontade. Então, até a vontade de Deus tem um mistério a ser revelado, né? É fazer convergir em Cristo todas as coisas, inclusive nós, destinando-nos para a filiação e santificação. Irmãos, então, olha que mistério, né? Deus tem uma vontade. E essa vontade, a vontade dele é que todas as coisas convirjam, que vão como centro em Cristo. E nós também, né? Para que nós pudéssemos chegar até Cristo, o Senhor nos deu a filiação. Vamos ler o texto, irmãos, para os irmãos entenderem a profundidade disso. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a filiação ou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou bom prazer da sua vontade. Isso é revelação, irmãos. Né? O desejo de Deus de nos antes da fundação do mundo, já predeterminou que ele gostaria que nós fôssemos filhos. Isso estava no coração de Deus, sempre esteve, mas estava oculto. Até dos tempos eternos estava oculto. E agora se revelou e ele se mostrou que ele nos escolheu, o Senhor nos escolheu, seres humanos, nos escolheu nele para a filiação. Irmãos, para mim não existe mistério maior do que a filiação, no que diz respeito a nós. Porque nós somos seres humanos, pecaminosos, caídos e corrompidos. E em Cristo Jesus nós somos regenerados, nós ganhamos uma nova vida, uma vida que nós não tínhamos, uma vida divina. Por isso, quando o Senhor fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos não entendeu. Porque na mente humana nós não conseguimos compreender. Mas espiritualmente o Senhor está dizendo que nós fomos regenerados, nós ganhamos uma vida diferente da natureza que nós tínhamos. A natureza caída não tem como fazer parte da natureza divina. Então é necessário nascer novamente como um filho de Deus. Então esse é um grande mistério, irmãos. Deus fez isso por nós. Nos capacitou, né? Nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então eu vejo, irmãos, nessa passagem uma grande revelação de nós nos tornarmos os seus filhos, né? Nós, por meio de Jesus Cristo, segundo a boa vontade, né? O bom prazer da sua vontade. Então Deus teve satisfação em fazer isso por nós. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, que é Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados segundo a riqueza da graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, ou com inteligência, tá? Desvendando-nos então o mistério da sua vontade, né? Segundo o seu bom prazer que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, que é agora, né, que quando o Senhor veio até agora, todas as coisas, quanto do céu, quanto as da terra. Então, nesse trecho, irmão, quanta revelação de nós vermos a vontade de Deus, de convergir em Cristo todas as coisas, inclusive nós, como seus filhos. Irmãos, para a gente considerar diante de Deus. Um outro versículo bastante importante aqui em Efésios mesmo, vai mostrar então agora o mistério. Deixa eu ver se está certo. Efésios 2. Acho que é mais para frente aqui. Efésios 3.
nós somos... outro mistério, que agora nós vimos a revelação do mistério de Deus, que é Cristo. Agora o mistério de Cristo, que é a igreja, e que revela que nós somos co-herdeiros e membros do seu corpo, e somos participantes de todas as promessas. Tá? Então, capítulo 3, versículo 3, irmãos, ó. Pois segundo uma revelação, isso aqui é Paulo falando, tá? Me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando lestes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então ele vai falar sobre o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, nós que éramos desgarrados, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, por meio do Evangelho, nós somos coparticipantes, co-herdeiros em Cristo, né? E membros do mesmo corpo. Agora ele começa a falar do corpo de Cristo, né? No qual foi constituído ministro conforme o dom da graça a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então ele vem falar aqui de coisas ainda insondáveis, né? E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui, irmãos, nós vemos que ele revelou que o mistério de Cristo é que nós somos co-herdeiros com ele e fazemos parte do mesmo corpo, se tornamos agora parte desse mesmo corpo que é a igreja, o corpo de Cristo. E o importante é que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então a incumbência passada a nós, porque agora fazemos parte do corpo de Cristo e somos co-herdeiros da promessa, é que por meio de nós, irmãos, essa multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então, essa multiforme, eu diria assim, todas as camadas da nossa relação com o Senhor possa ser conhecida, para que as pessoas vejam a multiforme sabedoria. O Senhor tem muitas facetas, muitas facetas. Então hoje nós conhecemos esse mistério de Cristo, que é a igreja. E aí, quase acabando aqui, irmão, 2 Coríntios 6, ele vai falar sobre o mistério da sabedoria de Deus. Aqui é um texto que fala que a sabedoria de Deus, ela nos é revelada pelo Espírito Santo. O Espírito em nós é que nos revela, né, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que essa sabedoria de Deus, ela é capacitadora para nós discernirmos espiritualmente todas as coisas. Aqui essa passagem de Coríntios, isso é mistério, irmãos. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 6. Vou começar do 9, vai ficar mais curtinho aqui, ó. Como está escrito, nem olhos viram, irmãos, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que os ama. Está falando de mistérios aqui. Mas nosso coração não consegue imaginar ainda o que Deus preparou para nós. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas coisas perscrutam, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui é aquele versículo que mostra, irmãos, que pelo Espírito nós conseguimos nos aprofundar em Deus. E esse é o desejo de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Lógico, o Espírito de Deus é o Espírito de Deus. Ele é Deus. Então ele conhece as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Ou seja, nós estamos recebendo o próprio Deus. Porque o Espírito de Deus é o próprio Deus. Para que conheçamos o que por ele foi dado gratuitamente. Então, o Senhor já se deu a nós para que nós o conheçamos. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí ele faz um parêntese. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então aqui, irmãos, a gente vê que a vida de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, nos torna pessoas, homens e mulheres espirituais. E o homem espiritual discerne todas as coisas. Por causa do Espírito de Deus que está em nós, ele consegue mostrar no nosso espírito humano, né, as profundezas de Deus, os caminhos de Deus, as vontades de Deus para cada situação. Então, nós podemos dizer que, porque nós temos o Espírito de Deus, nós conseguimos entender o que o Senhor pensa. Por isso ele fala que nós temos a mente de Cristo, porque o pensamento de Deus se torna o nosso pensamento. Isso é mistério ou não é? Claro que é, irmãos. Mas o Senhor está nos revelando, né, a sabedoria de Deus por meio do seu Espírito Santo na nossa vida. E, para finalizar, Colossenses 1, 26, 29. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então aqui, irmãos, esse mistério, a revelação desse mistério nos leva a conhecer as riquezas da esperança da glória. Nós temos uma expectativa, temos uma esperança. E a esperança é a glória. A esperança é o nosso encontro com o Senhor em glória. E isso está mostrando para nós que é muito bom. Isso nos leva a conhecer a riqueza e a esperança da glória a ser revelada, ensinando a sabedoria para a nossa santificação. Então, nesse caminhar, irmãos, de revelação, ele tem o aspecto de nós conhecermos as profundidades de Deus, mas tem um aspecto da nossa transformação, porque não é possível nós caminharmos por esses caminhos de profundidade sem que isso afete a nossa vida. E precisa afetar a vida de Deus em nós, o Espírito Santo em nós. Ele precisa afetar a nossa vida, irmãos. Então, irmãos, quanta revelação, quantas coisas o Senhor tem no coração e Ele deseja se mostrar a nós. Ele está revelando todos os seus mistérios a nós, paulatinamente. Algumas coisas já estão claras, outras nem tanto. O Senhor está fazendo isso e não é de hoje. Desde que o Senhor se encarnou, Ele tem revelado os mistérios ocultos. E essa revelação ela não terminou e ela vai continuar. Então hoje, irmãos, nós somos quem? Quem que nós somos? Aqueles que estão aquele povo que está à beira-mar, só ouvindo uma pessoa que está curando, que está falando coisas bonitas e que às vezes a gente nem entende que era a situação daquelas pessoas. Eles iam a Jesus para encontrar cura e essas palavras de conforto e consolo. Ou somos aqueles, irmãos, que nós nos sentamos na intimidade com o Senhor para ouvir as explicações das parábolas, para o Senhor
revelar a profundidade de todos os seus mistérios. Pessoas que estão sentadas do ladinho do Senhor. E o Senhor olha para nós e fala assim: agora eu vou explicar para você. Isso tudo, irmãos, como é que reage o nosso coração, né? Nós estamos entendendo que para nós termos essa experiência de revelação, nosso coração precisa ser adequado, né? Ele está endurecido por causa das coisas do mundo, ele está com pouca profundidade, né? As pedras, né? Ou está sufocado pelos espinhos, ou o nosso coração está ouvindo nós estamos ouvindo com um bom e reto coração, né? Nós somos boa terra, irmãos, amém? Boa terra para que a palavra possa prosperar em nós, ela possa frutificar. Então, irmãos, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, né? Para que, de fato, de verdade, irmãos, a gente possa desfrutar plenamente tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? São mistérios que o Senhor tem revelado. E nesse caminhar, nós estamos sendo paulatinamente transformados pelo Senhor. Graças a Deus. Amém? Senhor, queremos te louvar por esta palavra, Senhor. Queremos colocar nossos corações diante de Ti, Senhor. Expor a nossa condição diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um. Que o Senhor possa afofar a terra dura. Que o Senhor possa tirar as pedras, tirar os espinhos. Que essa terra realmente ela possa ser uma terra boa, que recebe essa palavra com o coração aberto, Senhor. Senhor Jesus, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso ser de cada um de nós aqui, Senhor. Para que cada vez mais aprofundemos no conhecimento dos mistérios do reino dos céus. E que esses mistérios não sejam simplesmente conhecimentos para nós, mas sejam uma realidade de vida. Que a nossa vida corresponda a esse reino. Que essa vida ela corresponda a esse governo sobre as nossas vidas. E corresponda às suas expectativas também, Senhor. Trabalha no nosso viver, na vida de cada um de nós. Nós te suplicamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.